E aí galera, Grande Mestre Evandro Barbosa aqui e chegamos no 43º episódio da série O Desafio de 800 a 2.500 de rating no chess.com. O meu rating nesse momento é 1975, então estamos chegando aí próximo aos 2.000 de rating. Acredito que se tudo correr bem, vamos chegar aqui nos 2.000 nesse episódio de hoje. E galera, antes de começar aqui, se você curte a série, você curte o desafio, já deixa aí o seu like no vídeo, assim você ajuda o canal e me ajuda a saber também se você tá gostando desse tipo de conteúdo para que eu possa produzir mais vídeos como esses aqui pro canal, beleza? Bom, então bora começar aqui, bora começar o nosso desafio de hoje. Vou lançar aqui. Já lancei o desafio, partidas de 5 minutos. Então nessa primeira partida eu tô de pretas contra um adversário de 1998 de rating. E eu vou jogar aqui uma defesa Caro-Kann. Eu vou sempre alternando aqui entre as defesas, as aberturas, para que eu possa explicar o máximo de posições aqui para vocês. Então aqui o meu adversário jogou a variante do avanço da Caro-Kann. E eu vou jogar aqui com C5. Nessa estrutura da variante do avanço, essa estrutura que é uma estrutura parecida com a estrutura de francesa, as pretas devem fazer o C5 em determinado momento para atacar a base da cadeia de peões das brancas, que é D4. Então por isso que eu fiz o C5 imediatamente. Eu estava sacrificando um peão, mas ele jogou com C3, que eu considero uma pequena imprecisão aqui. Pois, se comparado às posições da defesa francesa, eu ainda posso sair com o meu bispo para uma casa mais ativa. Então, geralmente na francesa, o bispo ele fica em D7, e aqui eu posso sair com esse bispo, por exemplo, para a casa F5. O bispo ele sai para uma casa bem mais ativa, se comparado às posições de francesa. Isso aí, então, eu vou pensar em jogar com E6 e completar o meu desenvolvimento. Bom, então aqui, trocando o bispo de casas brancas, eu já resolvo o meu problema, porque agora eu posso jogar com E6. Novamente, se a gente comparar com a defesa francesa, aqui eu não tenho mais o meu bispo mal, aquele bispo que fica preso dentro da cadeia de peões. E agora eu posso continuar o meu plano de pressionar a base da cadeia de peões, de pressionar D4. Então por isso eu vou colocar um cavalinho F5, já atacando D4. Então esse seria o ponto mais fraco na estrutura de peões das brancas. Agora, bom, com esse avanço A3 e B4 ele também enfraqueceu a casa C4. Em determinado momento eu posso começar a explorar essas fraquezas que surgiram. Então aqui a minha ideia é completar o desenvolvimento com torre C8. E talvez o ideal seria eu jogar com dama B6, mas aqui ele tem um golpe cavalo por D5. Então talvez eu desenvolva a dama para D7 para conseguir ligar as torres e completar o desenvolvimento. Mas aqui eu acho que já é uma posição bem confortável de jogar de pretas. Eu já resolvi vários problemas estratégicos da posição, como o bispo de casas brancas, que agora é ele que tem o bispo mal, que é da cor dos peões centrais aqui dele. Bom, e agora eu preciso ligar as torres, por isso eu vou jogar com dama D7. Sempre que ele jogar G4 eu tenho cavalo H4. Então, a princípio não é uma boa ideia ele jogar G4. Bom, e agora, depois de torre D1, G4, cavalo H4, toma, G5. Eu estou considerando se G4 é uma ameaça ou não. Então, eu não sei se eu devo me preocupar com esse lance. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui com bispo D8 com a ideia de bispo B6 para continuar pressionando D4. E no caso de G4, eu posso escolher se eu vou jogar com o cavalo H4 ou se eu vou voltar o meu cavalo para E7. Então agora ele jogou o G4. E eu tô preferindo jogar com cavalo E7 e cavalo G6 nessa posição. Eu não tô gostando muito da ideia de jogar cavalo H4, porque depois das trocas G5,
eu posso ficar com o meu bispo preso lá em H4. Bom, então agora eu posso voltar o meu cavalo para o jogo com o cavalo G6 e quebrar com o F6, já atacando o centro. Aqui ele jogou com o cavalo G5, ameaçou mate, vou defender com o cavalo G6. No caso de dama H3 eu posso tomar em G5 mesmo. Ou então eu posso jogar com H6, né? Que ele tem essa ideia de jogar dama H3. Agora eu tenho os dois lances à disposição aqui, H6 ou bispo por G5. Bom, e agora eu vou começar a atacar o centro aqui. Eu preciso abrir a posição. Eu vou jogar com F6. F6, que é uma ruptura típica das posições dessa estrutura. Essa estrutura de francesa. Essa cadeia de peões. Com os peões aqui E6, D5, D4 e E5. Essa cadeia de peões aqui. A F6 é uma ruptura bem temática. Bom, e aí bispo por F6. Agora começa a abrir a posição e esse peão em G4 pode ser um problema para ele. Aqui, querendo ou não, deixou o rei dele exposto, né? Bom, agora ele jogou H4 com a ideia de H5. E5 parece uma ideia interessante já. Eu vou jogar com E5 nessa posição. Então assim, quando o seu adversário ele vem atacando na ala, igual ele está fazendo aqui, a melhor maneira de você enfrentar um ataque na ala é contra-atacando no centro. Então quando eu falo contra-atacar no centro, é abrir o centro. Então aqui E5 eu já ameacei dama toma G4. E eu estou abrindo bastante a posição. O rei dele que está bem exposto, o rei dele está bem aberto aqui, pode ser um problema para ele. Então o ataque dele, o H4, acho que foi um lance bem suspeito aqui. Esse H4 que, tudo bem, ele criou a ameaça imediata de fazer H4, H5, mas enfraqueceu muito o roque. O G4 já enfraqueceu um pouco, mas o H4 enfraquece ainda mais, né? Bom, então ele jogou aqui com dama G3. E eu posso tomar em D4 nesse momento. Se ele jogar H5, eu tenho, por exemplo, cavalo E5. Então vou tomar aqui em D4. Se ele jogar H5, que é a ideia dele, eu jogo cavalo E5, já tocando no peão de G4. E posso levar esse meu cavalo para C4 também, pode ser uma ideia. Se ele jogar com F3 para defender o peão de G4, eu tenho bispo por G5 e está caindo F3. Inclusive, uma ameaça aqui nessa posição é tomar em G5 e cavalo F3 cheque. Ganhando uma peça. Aí foi exatamente isso que aconteceu. Eu vou jogar bispo por G5, que agora se ele toma em G5 eu tenho cavalo por F3. E aí eu tô ganhando uma peça. Cavalo por F3 cheque. E agora cavalo por G5 ganhando peça. Bom, temos aí uma peça a mais. É exatamente o que eu tinha falado ali. Depois que começa a abrir a posição, o roque dele que estava exposto ali acaba sendo um grande problema. Aí começa a surgir um monte de temas táticos. Ali o E5 ele chegou com bastante força mesmo. Bom, agora aqui eu tô com a ideia de jogar torre F3, que é uma ameaça bem direta. E ele tá com peça a menos, né? Eu não sei se ele vai continuar a partida aqui, que tá numa posição bem perdida agora. E tá com pouco tempo também. Acho que... será que ele vai deixar o tempo acabar? É isso? Nos últimos episódios aconteceram isso em algumas partidas dos meus adversários. Na hora que começa a cair a posição, assim, começa a ficar perdidos, às vezes deixam o tempo cair. Mas aqui pelo menos tem pouco tempo e a gente já vai poder analisar a partida com calma aqui. Essa partida é bem interessante aqui, várias ideias de jogo posicional e ideias relacionadas com a defesa Caro-Kann aqui. Bom, então vamos lá, né? Eu joguei a defesa Caro-Kann, ele jogou a variante do avanço
E como eu disse, variante do avanço é muito importante fazer a ruptura C5. Eu fiz C5 imediatamente. E aqui é melhor ele tomar em C5. Aceitar esse sacrifício temporário de peão. Porque depois que entra nessa estrutura de francesa, aqui eu tô jogando uma versão melhorada de uma francesa, em que eu consegui sair com o bispo para fora da cadeia de peões. Então, bispo que geralmente fica passivo aqui em D7, agora eu já consegui trocar. E aí eu troquei o meu bispo mal, agora quem tem o bispo mal é ele, que é da cor dos peões centrais, então meu bispo é mais ativo. E aí eu comecei a pressionar o ponto D4, que é a base da cadeia de peões, é o plano nessa estrutura. Então quem joga esse tipo de estrutura de francesa, de Caro-Kann, esse é o plano, atacar a base D4. Então, depois joguei essa ideia de bispo D8, a princípio parece interessante para continuar atacando D4. E dei a casa E7 para o cavalo. E aí esse G4 dele é aquele negócio, é um lance bastante agressivo que pode criar problemas, né? Sempre que um peão avança, acaba criando algumas fraquezas. E aí a melhor maneira de você enfrentar um ataque na ala é contra-atacando no centro. Por isso do F6, que é uma ruptura típica também dessa estrutura. E depois o E5 para abrir toda a posição. E é aqui que começa a cair a posição dele, né? Que aí tem várias fraquezas. E aí começa a cair material. Aqui, depois de cavalo E5, eu tô com essa ameaça de bispo G5. Já tem um peão a mais. Não sei exatamente se ele consegue ainda defender essa posição, porque eu ameacei tomar em G4. E não pode jogar F3. Realmente é uma posição bem difícil a posição dele, né? Que ele acabou perdendo a peça, mas não era nada fácil de jogar essa posição. Aqui eu acho que vai acabar caindo ainda mais material. Bom, mas beleza. Vamos para a próxima partida. Vou colocar aqui para jogar. Então vamos de pretas de novo. Agora peguei um adversário com 2025 de rating e ele jogou B4 aqui no lance 1. Que eu acho que chama abertura polaca, talvez. Não é um lance muito usual, né? Mas também não chega a ser um lance que perde assim nessa posição. Eu vou jogar bispo por B4, ele vai trocar o peão de B pelo peão de E. Uou, e aqui F4. Esse lance é uma novidade aqui pra mim. Bom, se eu tomar em F4, ele vai tomar em G7. Se eu jogar dama H4 cheque, G3, toma em G3, cavalo F3. Então, G2 cheque, cavalo por H4, dama por H1, bispo por H8 e dama por H2. Será que é tudo forçado isso? E por F4, bispo G7, dama H4, G3, toma, cavalo F3, G2, cheque, cavalo por H4, toma em H1, toma em H8, dama por H2. Bom, aparentemente eu posso fazer esse lance, E por F4 aqui. Dama H4, cheque. Ele tem que jogar G3 forçado, eu tomo. Ameacei mate. Ele vai ter que jogar cavalo F3. E aí eu vou jogar G2. Bom, ele jogou diferente aqui. Que agora se eu tomar com cheque... Bom, eu vou jogar... Tomando em H2 com cheque, rei F1. Interessante, hein? Essa abertura dele. Será que eu caí numa armadilha dele? Estranho esse, né? Mas... vou ter que tomar em G1 agora. Ele vai tomar de rei e tá caindo minha torre em H8. Esse bispo C5 é 3. Bom, tem chances de eu ter caído numa armadilha dele. Mas... vamos lá, né? Vou ter que tomar em G1 agora.
E agora a dama G5. Ele vai tomar em H8. Bom, eu tenho uma qualidade a menos agora. Mas a posição não é assim tão clara ainda. A posição tá bem complicada. Que o rei dele também tá exposto aqui. Ok. Bom, vou jogar D5 então. E a partida tá um caos aqui. Tá um caos essa posição. Tá bem complicada essa posição. Bom, então... é isso, né? Tem uma qualidade a menos nesse momento. Talvez eu consiga ainda... alguma compensação aqui. Porque eu tenho dois peões nesse momento. Mas não tá tão simples a minha posição. Bom, ele ameaçou, vou ter que jogar bispo E6 agora. Não tenho muita escolha. Fiquei curioso agora pra saber se esse F4 é uma armadilha ou se eu deixei passar algum arremate ali. Mas... a posição tá bem confusa agora. Bom, se eu conseguir tirar o cavalo e rocar grande, eu vou ficar muito feliz nessa posição. Agora... tenho minhas dúvidas se eu vou ter tempo suficiente de fazer isso. Também, se a gente avaliar a posição dele, também não é tão simples, né? Bom. Dama B5. Eu vou ter que jogar cavalo C... nossa. Cavalo C6 forçado. Dama B7. Nossa, e agora eu acho que tá caindo a casa pra mim aqui, hein, gente? Dama B7. O que eu vou fazer nessa posição? Eu tenho a impressão que eu caí em algum truque aqui. Dama B7 vai cair uma peça, simplesmente, né? Como que eu posso fazer pra sobreviver aqui? Tentando sobreviver nessa posição de alguma maneira. Pensando em jogar rei D7, dama 8 e dama G3, pra eu ter ideia de dama F2. Ou então jogar um dama F5, que toca na torre e ameaça... mas talvez dama G3 seja melhor. Bom, eu vou ter que jogar rei D7 aqui, pra não cair ainda mais material. Quer dizer, tá caindo a torre já, né? Mas é um lance que tem que ser feito aqui. E aí, quando ele tomar em A8, eu vou jogar dama G3, ameaçando dama F2. E... bom, talvez eu ainda tenha alguma esperança aqui nessa posição. Que eu posso criar algumas ameaças de mate. Talvez ainda tenha alguma esperança, hein? Com dama G3, dama F2. Nossa, que partida complicada essa. Bom, vou jogar dama G3 agora. Tem que ser. E a minha ameaça é dama F2. Porque se ele jogar o rei para H2, tem bispo D6. Dama F2 agora. E aí, se rei H1, cavalo G3. E agora eu jogo bispo D6, que ameaça um descoberto. Ameacei cavalo F1. Se rei H... e aí vai ter que voltar o rei para H1. Bom, nesse momento eu tenho aqui uma torre e uma qualidade a mais. Só que eu tenho algumas ameaças bem diretas aqui. Não sei se eu vou ter que dar um perpétuo nessa posição. Talvez eu tenha que repetir essa posição. Eu quero ver como que ele vai jogar agora.
Aqui, cavalo F1, rei H1. Eu não tenho mais do que um perpétuo aqui, aparentemente. Cavalo F1, cavalo G3. Sim, cavalo H5. Nossa, será que eu vou ter que repetir aqui mesmo, galera? Cavalo F1. Bom, vou jogar cavalo F1 aqui. Ele tem que jogar rei H1. Rei H1 forçado. E eu ainda não consegui encontrar nenhuma ideia diferente do perpétuo aqui. Vou jogar cavalo G3 novamente. Uau, será que eu não tenho nada além desse perpétuo? Não tô achando aqui nenhuma ideia. Porque ele tá tomando em D6. E se cavalo E4, ele toma em D6, cavalo G3. Bom, vou ter que jogar cavalo F1. Acho que vai sair o primeiro empate aqui da série, hein? Não tô vendo como continuar aqui. Ok, vou jogar cavalo G3 e perpétuo. É o jeito. Galera, saiu o primeiro empate aqui da série. Uau, que incrível essa abertura. Vamos revisar aqui. Essa foi uma surpresa. B4, E5, bispo B2, bispo B4, F4 aqui. E esse lance, eu pensei que fosse um erro aqui dele, jogando com E para F4. Bispo G7, dama H4, G3, FG3. Aqui eu tava esperando cavalo F3 dele, que aí o preto fica ganho. Mais bispo G2. E aqui... Opa! Acabei voltando toda a posição. Bispo G2. Daí eu ganho a peça, só que tá caindo a minha torre em H8. Eu não sei se eu deixei passar algo nessa posição. Mas a princípio não, porque dama F4, ele tem cavalo F3. E eu não tô ganhando nada aqui. E depois de dama G5, bispo H8, cai numa posição super confusa aqui. Em que eu tenho uma qualidade a menos, só que ele tá com o rei dele muito exposto. E cavalo F6, D5. Não sei se foi um erro já esse lance, D5. Que dama F1, cavalo E4. Ele torre por H7. Nossa, pareceu bem forçado até isso que eu fiz. Bispo E6. Para defender F7. Dama B5, cavalo C6. Pareceu tudo bem forçado, na verdade. A maneira que eu joguei. Dama B7, rei D7. E aqui eu sacrifico uma torre. Só que depois de dama G3 eu tenho algumas ameaças ali. Com dama F2 e cavalo G3. De repente pode até ter alguns temas de mate nessa posição. Só que aqui eu não vi nada além do perpétuo nesse momento. Depois de dama F2, rei H1, cavalo G3 e bispo D6. Que aqui poderia ainda surgir alguma ideia. Por exemplo, um cavalo H5 talvez pudesse ser uma ideia para ter alguns temas de mate. Mas ele jogou cavalo B5 que já evitou essa minha ideia. Se eu jogasse cavalo H5 agora, é que ele tem sempre cavalo por D6, então não vai ter mais temas de mate nessa posição. É bem interessante essa partida, porque mesmo revisando aqui, eu não sei exatamente onde poderia ter melhorado. Ainda tô na dúvida se eu entrei em alguma armadilha ali depois de ir por F4. Que eu fico com essa qualidade, que eu perco uma qualidade, né? Só que eu acho que eu tenho compensação ainda pela qualidade. Mas interessante a posição, bem interessante, partida muito complicada que essa. E saiu um primeiro empate aqui da nossa série, galera, contra um adversário aqui de 2024 de rating. E chegamos agora a 1985. Então não foi nesse episódio que chegamos aí aos 2000 de rating. As duas partidas acabaram sendo longas. Então vai ficar pro próximo episódio aí passar os 2000 de rating, galera.
Bom, então é isso aí, pessoal. Primeira partida foi uma partida ali cheia de temas estratégicos, temas bem interessantes ali, principalmente para quem joga aquele tipo de estrutura de peões. E essa segunda partida, partida cheia de complicações, muitas complicações táticas que merece até mais análises, porque realmente teve muitas complicações aqui nessa partida. Galera, mas é isso aí então. Espero que vocês tenham aprendido mais com esse episódio e até o próximo.